Se você envia e-mails, spam e promoções são dos seus maiores pesadelos. E nesse vídeo eu vou mostrar quais são os principais pilares que você pode utilizar hoje para fazer com que seus e-mails parem de ir para promoção e para que eles parem de ser denunciados como spam e como é que você pode acompanhar isso em detalhes. Então vamos aqui para o material do vídeo. Para que você evite que o seu e-mail caia nesses lugares indesejados, existem 4 pilares centrais aqui que você precisa considerar, tá? Que é a autenticação e a reputação, o aquecimento da sua conta, a sua comunicação e a limpeza de lista. Então, eu coloquei autenticação e reputação juntos aqui porque eles estão intimamente interligados. Beleza. Autenticação. Basicamente, ao longo dos anos aí que o e-mail ele foi se estabelecendo como um canal de comunicação importante, desde que ele foi criado, começaram a existir alguns mecanismos de segurança para que você conseguisse assinar e comprovar que o e-mail era seu. Porque uma prática muito espalhada aí pelos criminosos é a questão de você enviar um e-mail com domínio de outra pessoa para se passar por ela e, portanto, aplicar um golpe. Então, a partir de 2024, o Gmail e alguns dos principais provedores desse serviço começaram a exigir essas 3 verificações aqui para que você possa disparar e-mails e massa eles cheguem na caixa de entrada, que é o DKIM, o SPF e o DMARC. Vamos lá, o que é isso? O DKIM é um mecanismo de autenticação baseado em criptografia para que você consiga assinar e verificar que o e-mail que você enviou é o que chegou de fato lá. Então vai ter uma chave pública, uma chave privada, elas vão fazer um match e aí, basicamente, o Gmail e os provedores conseguem saber que é você tendo a sua chave pública. O SPF, ele é uma lista de IPs que podem disparar pelo seu domínio. Então, isso aqui limita bastante o que um hacker pode fazer. E o DMARC informa, basicamente, se algum e-mail chegar a esses provedores e não passar nos parâmetros que foram definidos por você nesses 2 critérios aqui, o que é que vai acontecer, tá? Então, basicamente, parece um pouco complexo, mas na prática é muito fácil de fazer isso. Se você dispara com ActiveCampaign, eles, na verdade, obrigam você a fazer isso, pelo menos para disparar ali, eles colocam um aviso. E todas as ferramentas já tem isso. Só que é bom que você entenda, porque essa parte de marca aqui tem um ponto que não é muito divulgado. O DMARC, ele vai ter, e eu vou colocar alguns detalhes aqui na descrição do vídeo se você quiser saber mais, 3 tipos de valores. Então, vamos lá. Um e-mail seu não ficou alinhado com os registros de DKIM e SPF. Você pode fazer com que não aconteça nada com o e-mail que foi rejeitado, que é a opção padrão de todos os provedores, de todas as ferramentas de e-mail. Você pode fazer com que ele entre numa quarentena e o Gmail coloque uma grande suspeita em cima dele, ou que ele seja simplesmente rejeitado e, portanto, ele nem chegue à caixa de entrada das pessoas. As ferramentas de e-mail vão colocar por padrão que não aconteça nada, tá? Normalmente porque quando você está começando a disparar e-mail, você precisa garantir que não está tendo nenhuma falha técnica ou afetando algum outro setor da sua empresa que use e-mail de alguma outra forma, para que isso fique validado. Mas se você quiser usar um serviço, inclusive de verificação de sua marca, seja o do Google ou da Apple, você precisa trocar essa política para pelo menos quarentena. É um pouco mais avançado, só que é válido de saber. Se você já dispara e-mails há um tempo, já tem sua conta estabelecida e seu DMARC está na política de não fazer nada com os e-mails que não se alinham, é válido que você veja, porque isso aqui pode aumentar sim a sua entregabilidade e nível de confiança, tá? Até para se alguém tentar assinar no seu nome ali, não ter absolutamente nenhuma chance de que o seu e-mail seja entregue para a pessoa, tá? Aqui vou colocar um aviso. O Google ele determinou que todas as contas de e-mail com final de Gmail só receberão mensagens com a entrada TXT e o SPF ajustados corretamente. Então isso aqui já é uma medida de segurança do próprio Google para que isso não aconteça. Mas aí tem Outlook, tem Yahoo, tem os domínios próprios, enfim.
é muito importante que você deixe isso aqui 100% alinhado. Isso aqui se relaciona com a questão da reputação, porque depende muito a sua reputação da sua autenticação, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma recomendação aqui para que você garanta que está tudo certo, que é o site Dmarcia. Você consegue colocar seu domínio lá, ele vai ler os registros que você tem e vai ver se está tudo certo ou não. Um ponto interessante desse site é que ele faz o mesmo aviso que eu fiz aqui acima quanto ao Dmarc. Ele vai ver se você está com a política de não rejeitar e-mails que não se aliam com o seu SPF DKIM, tá? Com isso, ele vai te dar um aviso, que é o mesmo que eu dei aqui, mas ele vai te ajudar a gerar também esses registros, tá? Aqui, na parte de reputação, tá, pessoal? 3 coisas que vocês precisam ficar bastante atentos. E aqui, a melhor ferramenta que tem para olhar isso é o Google Postmaster, uma ferramenta oficial da Google. Aqui, pessoal, na reputação de e-mail, aqui na reputação de e-mail existem 3 métricas que você precisa ficar bastante atento. A melhor ferramenta que tem para usar, na reputação de e-mail existem 3 métricas que você precisa ficar bastante atento. Nós utilizamos o Google Postmaster, que é uma ferramenta oficial do Google e fornece todas essas métricas que vocês estão vendo aqui na tela. A reputação do seu domínio, a reputação do seu IP e as denúncias de spam que você teve nos períodos que você dispara. E o que é que acontece? A reputação do seu domínio, ela é extremamente importante porque é sua reputação digital. Se seu domínio está enviando e-mails que estão sendo constantemente denunciados e não estão sendo abertos e ninguém interage, ele vai começar a cair reputação. Quando ele cai reputação, o nível de confiança que os provedores em geral de e-mail colocam em você, ele vai ser menor, sua entregabilidade vai ser menor, a sua chance de cair em spam e até em promoções vai ser também muito maior. A reputação de IP, ela é um pouco parecida, só que aqui tem um ponto. O seu IP, se você não dispara e-mails com estrutura própria, como grandes empresas fazem, ele vai ser compartilhado. Então, o segundo ponto aqui é a questão da sua reputação. Existem 3 métricas que você precisa ficar bastante atento em relação a isso. E a gente utiliza aqui o Google Postmaster, que é uma ferramenta oficial do Google para acompanhar métricas específicas de e-mail. A gente tem a reputação de domínio, de IP e as denúncias de spam que você recebe. A reputação de domínio, ela é a sua reputação digital. É super importante que você mantenha isso aqui sempre no alto. E, basicamente, quanto menor é, maiores são as chances de você ir para promoções e spam. E eu vou explicar também como que você consegue controlar essa sua reputação. A reputação de IP ela é parecida com a de domínio. A diferença é que IP você pode ter vários, você pode ter mais de um. Não é tão fixo quanto o seu domínio, que dificilmente você vai mudar. Tem, porém, uma questão aqui na reputação de IP. Se você não é uma empresa muito grande, que tem um setor aí para tocar o e-mail a dedo, na mão, você provavelmente está usando um IP compartilhado. Como assim, Davi? Se você assina um serviço como o ActiveCampaign ou qualquer outra ferramenta de e-mail marketing, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão colocar você em um IP separado pelo nível de abertura que você tem. Então, o que vai acontecer é o seguinte, várias contas estão usando o mesmo IP, que já é aquecido pela plataforma, e quanto melhor você tem de engajamento e reputação com aquela ferramenta, ele vai te posicionando IPs deles que são melhores. Então o que acontece? Você não tem tanto controle assim sobre a sua reputação de IP e seus e-mails são disparados por mais do que um IP, porque a ferramenta pode ter mais de um IP.
Porém, quanto melhor é a sua conta, mais posicionado você vai ficar, e aí pode ser que a ferramenta te veja com bons olhos, vai te colocando em servidores melhores. É um pouco complexo, mas enquanto no domínio você tem um controle muito maior da reputação com que você envia, na reputação de IP, às vezes uma ação que uma outra pessoa fez usando o mesmo IP de disparo, ela pode afetar você. Então é por isso que empresas como iFood ou então a Apple da vida, elas vão ter IPs próprios porque aí é 100% delas. O lado negativo disso, e que, portanto, as empresas de e-mail marketing fazem IPs compartilhados, é que cada pessoa precisa ter uma expertise muito grande para conseguir cuidar de IPs próprios. E se você queimar o seu IP, você vai precisar de outro, e aí é todo um processo bastante complexo. Estou falando disso aqui porque pode ser que você veja a sua reputação de IP no médio, você não teve denúncia de spam, não fez nada demais e está aí se perguntando o que é que aconteceu. Bom, isso aí é do seu provedor e nem sempre vai estar sob o seu controle. A terceira métrica aqui são as denúncias de spam. E aqui é um dos principais pontos que você precisa ficar atento. Eu coloquei aqui um gráfico e coloquei também aqui umas notas sobre o que você precisa ver nesse gráfico. 0,1% de spam no dia é um alerta. Você precisa rapidamente corrigir aquilo. Acima de 0,3% é uma violação das políticas do Gmail. E se você de alguma forma tiver um pico, eu já vou adiantando aqui trazendo experiência prática. É algo comum, mas não comum, que após ações de vendas extensas, ações de lançamento principalmente, ou convites para bases passadas, você tenha um pico, só que não é interessante que você tenha isso, tá? Mas estou dizendo aqui que pode acontecer. É o fim do mundo se você passar do 0,3%? Não é. O que eu observei aqui na prática é que se você passa umas 2 ou 3 vezes num período ali de menos de 30 dias, possivelmente a reputação do seu domínio ela vai cair para a média se ela estava em alta. E aí é aqui que entra a parte estratégica. Quando você tem esses dados na sua mão e o estrategista de e-mail, a pessoa que está cuidando daquilo, também entende profundamente como funcionam as coisas, dá para você contornar isso. Contornar antes de acontecer, então não fazer uma ação que desgaste tanto ou fique enviando para quem não está abrindo, ou para uma pessoa que ela nunca foi engajada com sua base direita e foi lá e denunciou como spam. Também, para caso aconteça, existam ações que vão retornar a reputação do seu domínio para alta e, portanto, a entregabilidade ela se mantenha não prejudicada. Então, o que é que acontece aqui? Vamos lá. 0,1%. Cara, provavelmente você fez um disparo em massa. Tinha uma galera ali mais morta, não gostou, então sua comunicação não ficou muito bem alinhada. Também vou comentar disso aqui. Acima de 0,3%. Passou um dia, cara, para, vê algum funil que você está enviando, o que é que aconteceu. Teve um pico desses, vocês precisam fazer uma ação que vai fazer o Gmail voltar a confiar o que eles perderam de confiança por causa de um pico absurdo desses aqui, tá? Então esse gráfico aqui é de uma situação real, para vocês verem de fato que a gente traz aqui situações da prática, tá? E depois a reputação desse cliente ficou ainda no alto. A gente fez uma ação para contornar o que aconteceu, uma ação de engajamento. Beleza? Então, nada de venda, nada nesse sentido. Vamos lá então para o próximo pilar, aquecimento. Vamos lá então para o próximo pilar, aquecimento. Em caso de domínios novos ou que ficaram muito tempo sem enviar e-mails, você vai precisar aquecê-los. É igual a chip de WhatsApp. E-mail precisa disso e você precisa aquecer o seu domínio e o seu IP. Como você não está cuidando do seu IP e sim a plataforma que você dispara e-mail, isso é um passo a menos para você se preocupar, mas o domínio é completamente responsabilidade sua.
Então eu coloquei aqui um passo a passo para você aquecer o seu domínio. Então vamos lá. Você vai começar, normalmente, disparando poucos e-mails para os seus melhores leads. Quais são os seus melhores leads? Beleza. Normalmente são seus alunos que mais gastaram com você e que você pode enviar uma pesquisa de satisfação ou algo nesse sentido. Ou seus alunos mais recentes ou algum lead muito engajado. Isso aqui vai precisar de análise estratégica da sua parte para entender quais são as pessoas que mais valem a pena disparar. Vamos dizer que você conseguiu a lista aí de 1.000 a 1.500 pessoas. Você vai disparar para todo mundo? Não. Você tem um limite diário que as ferramentas permitem que você envie. Não é a ferramenta de e-mail, tá? É o próprio provedor de e-mail ali, o Gmail. Domínio novo. Enviou 10.000 e-mails, ele vai barrar. Nem vai chegar. Começa disparando 50 e-mails por dia, vê a taxa de abertura e se não teve nenhuma denúncia de spam. Teve denúncia de spam 0,1%? Entende ali o que aconteceu, faz a limpeza, seleciona outro público, vê se a abertura tá pelo menos ali em 15 a 20%. E aí, no outro dia, dispara para mais 50 pessoas. Você vai crescendo gradualmente o número de disparos que você vai fazer até o momento que você consiga identificar que não está tendo denúncia de spam e que a sua taxa de abertura está se mantendo interessante. Aí você vai disparar 100, amanhã você dispara para 150, 200 e vai mantendo, tá? Então aqui, na segmentação dos seus contatos, os contatos com maior chance de interação. E aí, como eu falei, normalmente seus alunos engajados ou compradores recentes. Aqui, pessoal, o que é que a gente validou que funciona e dá bastante certo? E-mails curtos pedindo uma resposta desses leads que você está enviando. Por que uma resposta? Basicamente, uma resposta é uma das melhores ações que um lead seu pode fazer para a sua reputação. Normalmente, pessoas não respondem a e-mails de marketing, respondem a e-mails corporativos, e-mails pessoais. Portanto, quando a pessoa responder um e-mail desses, não só ela está sinalizando para o Gmail que aquilo é importante, como ela está fornecendo uma inteligência. Você pode pedir um depoimento dela, uma dificuldade que ela está tendo, então você mata dois coelhos com uma cajadada só, tá? Resposta é rei para aquecer lista. Seus e-mails devem estimular a pessoa para aquecimento e solicitar que seu lead favorite para não perder nada. Isso aqui também é um ponto muito importante, a pessoa marcar como favorito. E aí, isso aí em escala, eventualmente, vai fazer com que até pessoas que não estavam chegando o seu e-mail na caixa de entrada comecem a chegar, porque uma grande quantidade de pessoas começou a também favoritar seus e-mails. Ou seja, Gmail, esse aqui é um domínio que envia e-mails reais, sólidos, que não são golpe nem mentira, e eu ainda respondo a eles. Ou seja, o Gmail vai falar, ok, isso aqui não é nem sequer promoção. Então a gente não começa vendendo de cara, porque você aí tá pedindo para ir para promoção, porque de fato é uma promoção se você vai vender assim. E o que a gente faz aqui é, na verdade, para a galera que mais engajou nessas ações, após a gente aquecer o domínio, a gente pode enviar uma promoção mais disfarçada, uma oferta menos agressiva, falando a gente valoriza quem também valoriza o que a gente envia aqui. Tá? Então, 2 a 4 e-mails para esse fluxo no máximo, ou seja, tá, tem uma lista ali, no máximo uns 4 e-mails para aquecer essa galera, tá? E depois você consegue colocar eles no funil, alguma coisa de conteúdo e etc. O que é que você deve esperar de resultado nisso aqui? Depois de um mês disparando e-mails todos os dias, pelo menos todos os dias, você deve esperar que a sua taxa de spam fique abaixo de 0,1%, em média, Vai ter alguns dias que é muito difícil, importando leads que nunca receberam e-mails seus. Lembrando, leads que concordarem em receber esses e-mails, alunos, etc. Que você não tenha pelo menos alguma taxa de spam ali, mas na média dos 30 dias você ficar abaixo de 0,1% é o indicado. Então, disparando. Cara, eu vou descartar a parte aqui anterior que eu vou gravar de novo que teve barulho.
E bom, o que é que você deve esperar ao fim desse aquecimento? Depois de um mês disparando todos os dias, a sua reputação de domínio IP vai ficar disponível no Google Postmaster e você deve esperar uma taxa média de spam abaixo de 0,1%. E é natural que você tenha alguns picos, mas não muitos durante esse período, tá? Se você está tendo pico acima de 0,1, beirando 0,3, você tem que mudar a sua estratégia e sua comunicação, porque isso aí vai fazer com que sua reputação de domínio não fique no alto ao final de um mês. E as suas taxas de abertura, pelo menos entre 20% e 30%. Abaixo disso, ou você escolheu uma lista de pessoas que não quer muito ler os seus e-mails, ou a sua comunicação não está alinhada. Ou, isso aqui seria o pior dos casos, é que o seu domínio não chegou a uma boa reputação, tá? Então, agora um complemento importante em relação a essa questão de aquecimento de domínio é que o seu domínio, vamos dizer aqui, resendbi.com, e você dispara do contato@resendbi.com. Ele tem uma reputação, tá? Só que se você fizer um subdomínio, por exemplo, e-mail, ele tem outra. Por que eu estou falando isso? Se você é uma pessoa que já parou para observar isso, algumas empresas têm um subdomínio chamado Transactions, que são aqueles e-mails de compra, de comprovante de alguma transação que você fez, etc. E aí também, elas paralelamente vão ter aqui, ó, subdomínio de marketing. Por que elas separam isso? Porque você quer separar a comunicação que você faz, que é 100% transacional, da sua comunicação de marketing, que pode até ser mais agressiva. Então você não quer que um problema no setor de marketing afete a entregabilidade dos seus e-mails, que são muito importantes, que são transacionais. Normalmente clientes maiores fazem isso, mas uma prática de e-mail que ela é mais avançada. Normalmente quem for produtor não vai ter uma parte de e-mail transacional que vai ser normalmente cuidada pelo checkout. Porém, é legal você fazer isso aqui. Por exemplo, enviar seus e-mails de compra aprovada, sei lá, com domínio assim, cursos. Qual é o único lado negativo disso? É que normalmente fluxos de onboarding e e-mails de entrega de compra, eles são um dos e-mails com maior taxa de abertura. A gente tem contas aqui com 15 mil pessoas que receberam e-mail com 75% mais de taxa de abertura e 40% de taxa de clique. Isso beneficia muita gente que usa o mesmo domínio para quando vai fazer ações de marketing, tá? Só que é uma faca de dois gumes. Se a gente errar alguma coisa no marketing, pode ser que afete a entregabilidade do onboarding. Então é um detalhe a mais. Eu quero trazer realmente todos os lados para vocês aqui que estão vendo esse vídeo, todas as considerações possíveis, tá? Normalmente para empresas maiores isso aqui é obrigatório. Um e-mail do iFood falando, sei lá, sobre o quanto que você vendeu não vai ser disparado pelo mesmo subdomínio nem IP de um e-mail de marketing para a base deles, porque isso aí precisa ficar isolado. Se você acha que tem algum ponto na sua operação que é válido fazer isso, é interessante. Só que você vai basicamente ter mais um domínio para aquecer e cuidar. Beleza? Próximo ponto aqui que eu quero ver. Comunicação. A comunicação dos seus e-mails, ela é muito importante, tá? Por quê? Tá, peraí, essa parte aqui também precisa cortar, que eu vou gravar de novo. Próximo ponto aqui dos e-mails é a comunicação, que ela é bastante importante, só que precisa também de alguns fatores técnicos para que ela não caia em spam e promoção, tá? Então eu vou passar aqui pelos principais pontos da estrutura do e-mail e vou comentar sobre o que você não deve colocar e o que é que você deve ter cuidado também na sua copy. Na comunicação existem palavras que são famosamente conhecidas por
levar os seus e-mails à promoção. Elas são muito utilizadas por pessoas que fazem um marketing agressivo e elas começaram a ser marcadas pelos algoritmos dos e-mails. Você deve procurar ao máximo evitar essas palavras. Isso significa que você não deve utilizá-las? Não, mas elas são um alerta para o algoritmo do e-mail, tá? Então, normalmente aqui no período de aquecimento, principalmente, não use nenhuma palavra. Por exemplo, clique aqui, promoção, gratuito. Cara, pensa em fazer o e-mail mais pessoal possível. No final desse documento vai ter uma lista que o ActiveCampaign disponibiliza aqui, que apesar de estar em inglês, para português com certeza se aplica de forma semelhante, tá? Beleza, vamos aqui para a headline. A sua headline, além de ela não conter termos agressivos, eu não recomendo que ela seja toda em caixa alta e normalmente meia linha ali de copy, no Google Docs fonte 12, no máximo. Fora isso, você precisa pensar fora da caixa para seus leads abrirem seus e-mails. Não é só porque a sua reputação está no alto que você vai ter boas aberturas. Você precisa também ser criativo e sair do normal. Então, sabe todos aqueles e-mails que você ignora? Você tem que sair do padrão deles para chamar a atenção do seu público. Tem aqui a sub-headline, que é o texto que aparece no preview ali do e-mail, que normalmente mostra as primeiras linhas dele, né? Então, a gente aqui normalmente usa como uma continuação opcional da headline, que gera uma curiosidade a mais para o conteúdo do e-mail, e também segue as regras aqui de cima. Um ponto aqui é que a gente gosta de usar em alguns e-mails, até para sair do padrão, o first name aqui na sub-headline. Tem até uma pesquisa indicando que personalizações aqui podem performarem melhor, inclusive, do que na própria headline. Então, colocar o nome da pessoa na sub é uma recomendação que nós fazemos aqui também, tá? Na questão do corpo do e-mail, você deve manter ele o mais leve possível, tá? Primeiro, vai disparar mais rápido e segundo, se seu e-mail for maior do que 104 KB, o Gmail vai simplesmente bloquear e não vai chegar. Evitar textos muito coloridos, porque ninguém envia um e-mail pessoal assim, você quer manter no máximo ali nesse estilo de comunicação, mas sem também perder o seu lado. Caixa alta e excesso é ruim, excesso de links é ruim, normalmente a gente coloca um só link ali no e-mail, tá? E principalmente tudo que pareça demais o e-mail de marketing, se você quer evitar promoções, deve ser colocado. Então, normalmente, e-mail para infoproduto, no contexto de infoproduto e B2B, vai ser mais texto sério, um e-mail mais sóbrio, com um link ali, nada daqueles, clica aqui, compra agora, uma coisa que visa mais a sobriedade, tá? Inclusive, a gente já fez testes aqui com e-mails mais extra, vamos dizer assim, e com e-mails mais sóbrios, e os e-mails sóbrios performaram melhor em conversão, abertura, denúncia, nível de descadastro foi muito menor, foi bem melhor escrever e-mails mais sóbrios. Vai muito de público, mas independente do público que você tenha, colocar e-mails muito loucos na parte de texto e etc. é horrível. Para e-commerce, tem um parênteses. Normalmente um e-commerce que tem uma equipe de marketing legal, um design ali, vai fazer um e-mail que ele é todo imagem de design. Isso funciona. Normalmente pode ser que caia em promoção, tá? Até porque é uma promoção, se você parar para pensar. E não é de todo negativo que o seu e-mail caia lá. Até porque tem alguns celulares, e são vários, que nem tem essa distinção da caixa de entrada com promoção. E também tem gente que de fato olha a promoção para ver promoção. E a caixa de entrada só e-mails pessoais. Então, a caixa de promoção, ela não é de todo negativa. Para e-commerces, tem e-commerces que tem o seu momento de fazer os e-mails mais sérios e tem um momento de fazer seus e-mails que de fato são promoção, mas um e-mail organizado, sóbrio, bonito, um design que valoriza a sua marca e usa um branding, pode cair em promoção.
não é exatamente o que você vai querer mirar, mas também não é o grande problema. A questão é que você vai ter uma dificuldade muito maior de fazer com que ele caia na caixa de entrada, porque é um e-mail de promoção de fato. Mas se ele mantém boas métricas de abertura, as pessoas clicam e você gera receita para sua empresa, é muito melhor do que ter um e-mail com 70% de taxa de abertura que não gera venda. Né? Um e-mail com 20 a 30% que gera receita é melhor do que ter 100% de abertura e ficar aí se gabando, mas no final não fazer dinheiro. Então tem esse meio termo. E aqui na parte de links, nunca use links encurtados, porque isso é péssimo para sua reputação. Por quê? Link encurtado você pode mudar o destino depois, então você deixa ali ele para a página certa e depois muda e coloca para uma página de golpe. Isso é horrível, horrível. Evite enviar links que não são do mesmo domínio do seu remetente, tá? E é isso para quem envia muito para e-mail de checkout, é o seguinte. É legal que você envie também para sua página de vendas ou até uma página mais reduzida que tenha o seu domínio, porque aí vai trazer uma confiança maior. Como você tem a questão da autenticação aqui, né, o provedor de e-mail também vai achar interessante que você envie e-mails que são do mesmo domínio, porque ele está aqui configurado com a chave pública. Mas não tem tanto problema assim já um link de venda direto para o checkout. Só que é assim, se você puder escolher e não tiver realmente nenhum lado negativo de você usar um link seu, use o link seu. Lembrando que não faça um link encurtado com o seu domínio para o checkout também, porque você pode ser pego aí pelo algoritmo, tá? Envio de fato para uma página, etc. É um detalhe, uma vírgula para se preocupar. E aí, uma coisa que é óbvia, só que você precisa ver, é você não enviar link de páginas que estão na blacklist do Google. Davi, mas, pô, vou estar com um link que está na blacklist do Google? Cara, às vezes pode ser que sim. Algum material, alguma página antiga que você tem de outro domínio, um projeto que rodava tráfego ali, fez um marketing agressivo. Vai ter uma ferramenta aqui embaixo que eu vou passar para que vocês consigam ver essa questão de blacklist, beleza? Então aqui, o quarto pilar é a limpeza de lista. Limpeza de lista é bastante importante, só que pouca gente fala na prática como que faz, e é aqui que eu quero passar esse tópico. Vamos lá. Quem que eu devo apagar na minha lista? Existem várias formas de você descobrir quem que você precisa apagar. O principal aqui é que você não pode ter medo de apagar as pessoas, porque essencialmente pessoas que não estão abrindo seu e-mail, elas são ruins. Ruins no sentido de que elas estão afetando até quem abre seus e-mails, porque um grupo grande de pessoas que não está interagindo vai fazer com que o grupo de pessoas menores que gostariam de receber esses e-mails possa não recebê-los. Vai afetar a sua reputação e o Gmail vai ver que basicamente, pô, 80 mil pessoas não abrem e-mail desse cara, por que eu vou entregar para essas 2 mil aqui? Não é bem assim, mas é mais ou menos como o algoritmo vai entender. É engraçado que o algoritmo de e-mail ele pode ser muitas vezes parecido com a questão do Instagram, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Quem que você deve apagar? Normalmente, um lead que recebeu 4 e-mails ou mais e não abriu, ele já pode ir para um funil de limpeza e não ser apagado diretamente, tá? Bom, além disso, você também pode ver qual é a recência de engajamento desse lead e quais são as taxas de abertura específica deles, beleza? Taxa dos seus leads. Isso aqui nem toda ferramenta de e-mail marketing vai entregar para você, mas para a gente é um dado muito valioso. Vamos dizer que você tem um contato que já recebeu mais de 20 e-mails e a taxa dele é abaixo de 15%. O cara não abriu dos 20 ali 6, 5 e-mails direito. Então você tem 15 e-mails ou mais na caixa de entrada dele abandonados. Agora você multiplica isso ali por 1.000 pessoas.
Agora você tem 15 mil e-mails seus que estão por aí não sendo abertos. O que acontece? É justamente esse tipo de coisa que vai fazer com que seus leads que de fato abrem seus e-mails até parem de receber na caixa de entrada, ou então que eles recebam, mas cheguem no spam, porque o seu conteúdo vai ser julgado pelas plataformas de e-mail como sem nenhuma relevância, tá? E aí, por exemplo, você tem um lead que tem uma taxa de abertura superior a 50% e você enviou 20 e-mails para eles. Bom, ele abriu pelo menos 10, o que é muito bom, tá? Uma pessoa que abre 50% mais dos e-mails, ela realmente é um lead bastante quente, considerando que você envia com frequência boa. Não adianta ele ter aberto esses 10 e-mails há 2 anos e depois disso nunca mais recebeu nada. Até pode ser um cara bom para você tentar resgatar, mas você precisa também ter essa frequência, tá? Então, se você consegue ter acesso pela ferramenta que você usa à taxa de abertura e clique dos seus leads, eu começaria filtrando primeiro por quem abre só 5%, abre 10%, 15%, joga essa galera fora, joga sem pena, tá? Estratégia que a gente usa aqui nos e-mails. Você faz o estudo da sua base e define ali o que você acha que é melhor, baseado na frequência de e-mails que você envia, para ser o gatilho dessa limpeza e exclusão. Então vamos dizer que você fez um estudo, você envia 4 e-mails por semana e vai pegar todo mundo que recebeu acima de 30 e-mails e uma taxa abaixo de 10. É um público bem ruim. O cara abriu 3 e-mails ou menos. Aí você pode enviar para um funil de limpeza, que são e-mails bem curtos, normalmente 1, 2, 3 e-mails, onde você vai pedir para a pessoa clicar se ela quiser continuar recebendo e-mails no botão mesmo, ou você já apaga direto se for um público muito ruim. Apaga direto, essa galera tá manchando sua base, tá? Como é que devem ser os e-mails? Bem curtos e direto ao ponto. A pergunta: você quer continuar recebendo meus e-mails? Se não, eu vou remover você. E aqui uma frase: é melhor uma lista enxuta e responsiva do que uma lista grande e inativa de e-mails. Ponto interessante aqui é que de tempos em tempos, por exemplo, a cada 2 ou 3 meses, você coloque a sua base nova em um verificador de e-mails. Por quê? Tem gente que desativa o e-mail, digitou errado, tá com a caixa de entrada cheia e não tem o que fazer. E aí a gente usa uma ferramenta aqui, que é o Reun Email Verifier, que basicamente ele nos dá os leads que são inválidos e, portanto, nós apagamos eles da base. Aí você nem joga para limpeza, só apaga. Isso vai ajudar você também a manter a sua lista realmente responsiva. Beleza? Então, dicas adicionais aqui. Ferramenta de disparo. Se você trabalha com infoprodutos, tem ali uma audiência, faz lançamentos e perpétuos, a melhor ferramenta que tem, provavelmente você já sabe disso, é o ActiveCampaign. O ActiveCampaign entrega muito dado, as automações dele são muito poderosas para quem faz funil, isso aí é perfeito. Você consegue fazer uma série de verificações de abertura, se a pessoa abriu e-mail, se ela clicou, se ela respondeu. É o que a gente recomenda e em algumas pesquisas ele ficou no top 1 de entregabilidade, que aí não tem como você controlar, é realmente a ferramenta que você contrata. Vou aqui falar mal sim de ferramenta. Se você usa MailChimp, provavelmente você já reparou que nunca conseguiu um resultado. Lead Lovers, não adianta, pessoal. Pagar mais barato, uma mixaria em ferramentas de e-mail, não retorna o que você investe. O seu ROI ele não vai ser bom, tá? Vale mais a pena você investir em uma ferramenta que realmente se preocupa com isso, que é expert nisso, do que você ir para mais barata só para disparar e-mail, porque sim, se for assim, nem dispara e-mail. Mas dispara e-mail, porque retorna e com uma boa ferramenta que é o ActiveCampaign, tá? Nós somos parceiros oficiais deles, inclusive. Não é só por isso que a gente recomenda, é porque de fato é a ferramenta que a gente validou e funciona melhor para a maioria das situações. Outra dica, ferramenta de blacklist, retornando o que eu falei. Tem o MX Toolbox, que você consegue colocar seu domínio e ver se seu domínio está em alguma blacklist. Eu sempre faço isso antes de começar a disparar e-mails com o cliente. E agora eu quero fazer um convite para você que chegou até o final desse vídeo.
poucas pessoas vão assistir quase 40 minutos de um vídeo sobre promoções e spam. Se você chegou aqui, significa que você tem um interesse maior em e-mail marketing. Pode ser tanto um profissional de bastidor que está aprendendo mais sobre isso para levar para a operação, ou até um sócio, um expert de um projeto que também está querendo entender como levar e-mail para sua operação. E eu deixei um presente aqui. Eu vou fazer um convite para que você faça uma sessão de diagnóstico com a gente. A gente vai fazer uma reunião rápida, você apresenta a operação de vocês, se você faz e-mail ou se você não faz. A gente vai analisar, ver o que é que dá para fazer e indicar. Pode ser que a gente trabalhe junto ou que a gente só passe realmente alguns passos para que você implemente e tenha mais resultado com o seu e-mail marketing. Então, deixar esse presente, vai estar o link desse material aqui embaixo na descrição e, portanto, a gente quer ver você que chegou até esse ponto do vídeo lá. Poucas são as pessoas que valorizam de fato conteúdo denso desse, e se você chegou aqui, a gente quer oferecer esse presente, que é o nosso tempo e nossa expertise para você. Aqui eu vou deixar também os links citados, tá? Para você marcar a sessão estratégica, todos os links que eu citei no documento, nosso Instagram e também o canal aqui para você ver mais vídeos. E se você chegou até o final, parabéns! Agora você tem tudo o que você precisa para fazer seus e-mails chegarem na caixa de entrada e você vender com e-mail marketing. Foi um prazer fazer esse vídeo longo para vocês e se você gostou do conteúdo, dá um like e comenta o que é que você achou aqui embaixo. Valeu!